Estamos no segundo bloco do nosso programa que ensina você a abrir um negócio. Paulo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para você. Então, por que o melhor amigo não deve ser um bom sócio? Não necessariamente vai ser um bom sócio. Eu tive uma experiência que eu vou contar assim rapidamente. Logo que eu me formei, eu fui convidado por uma pessoa conhecida para construir a casa dessa pessoa. Eu sou engenheiro civil, né? Em Petrópolis. E chamei um outro amigo, vem me ajudar a construir essa casa. Mas ele era bastante amigo meu. Isso acaba que ele falava assim, sobe você, porque tinha que subir a serra praticamente todos os dias para fazer o acompanhamento, até porque a gente não tinha experiência ainda na operação daquilo, né? Conhecia tecnicamente, mas não tinha nunca colocado ali a mão na massa, vamos dizer. Sim. Então ele falava, sobe você, vai você, e acabou que um dia que eu cheguei para ele, vamos parar com isso, deixa que eu continuo, porque eu estou fazendo o negócio sozinho, deixa que eu continuo e você continua com os teus projetos, sem problema nenhum, acabou tudo bem. Mas realmente ele era um grande amigo, continua um grande amigo, mas não funcionou como um sócio. A afinidade às vezes dá em algumas áreas, alguns aspectos da sua vida e em outros não, Exatamente. Né? E você nunca trabalhou para ninguém, né, Paulo? Você é de uma família de empreendedores, começou muito cedo na sua vida? Sim. Existe até um estudo de uns PhDs russos que eles dizem que a característica principal que leva uma pessoa a ser empreendedora a começar um empreendimento é ter na família ou bastante próximo alguém que também seja empreendedor ou tenha sido empreendedor. Não quer dizer que o sucesso do empreendimento vá ser baseado nisso. Sim. Mas o primeiro negócio, quer dizer, a primeira experiência empreendedora muitas vezes é baseada no conhecimento próximo que você tem. Meu pai é empreendedor e empresário, desde que eu me entendo por gente, eu acompanhava ele, ia ao escritório dele, então... Já ia tendo as aulas, né? No dia a dia, exatamente. Então eu tomei um gosto por isso. Na faculdade eu cheguei a fazer uns 2 ou 3 estágios na área de engenharia, viajei pelo Brasil fazendo alguns trabalhos, mas só em nível de estágio mesmo, logo em seguida eu já comecei com o meu primeiro negócio, que foi uma empresa de engenharia realmente. Geraldo, a maioria dos empresários é assim, vem de família também, de empreendedores? Não. Como é que a gente pode caracterizar isso? Existem diversos tipos de empresário. Existe esse modelo de empresário que vem de uma família, existe o empresário o empreendedor de oportunidade, que é aquele que na verdade está com um olhar atento às oportunidades que surgem no mercado e ele vai procurar de alguma maneira atender. Existe aquele que é por necessidade, por exemplo, que ele precisa não perder o emprego e ele precisa abrir um negócio para sustentar a família dele, se sustentar e tudo mais. Então, existem muitos tipos existe o empreendedor quanto mais, assim, que é o sujeito que não para de empreender, é um atrás do outro. Então, cada um tem uma história, isso está muito ligado, eu acho, realmente à questão cultural, à questão da história dele de vida, e também as questões da necessidade, né? Como é que ele está inserido nesse ambiente e tal, porque de alguma maneira ele é forçado, muitas vezes, até existem alguns estudos que no Brasil está se invertendo um pouco, mas está se melhorando essa questão do empreendimento por oportunidade, porque até alguns anos atrás, a maioria dos negócios no Brasil nascia por necessidade. Leandro, perguntas? Eu vou perguntar mais uma para o Paulo. Na faculdade, principalmente na área de administração, é muito falada a questão do planejamento, de você, né, tentar prever tudo que vai acontecer no negócio. E nos seus negócios você teve um planejamento muito grande ou as coisas acabaram acontecendo meio que foram acontecendo, você teve que reagir a isso? Como é que aconteceu aí essa sua trajetória? Leandro, meu primeiro negócio, eu digo que o planejamento foi muito pequeno. E isso você vai aprendendo com o tempo. Hoje, os negócios que a gente inicia, realmente tem muito mais planejamento envolvido, né? Você leva um bom tempo preparando e imaginando como o seu negócio vai ser no momento da fundação, 2 anos depois, 5 anos depois. Isso é muito importante e é muito importante que esse planejamento seja sempre revisto, né? Você trabalha com consultoria e você sabe que realmente esse planejamento precisa ser sempre revisto. Mas, no início, eu digo para você que a coisa foi muito mais por impulso do que uma coisa planejada e estudada. Próxima pergunta, Leandro. Acho que até
seguindo essa mesma pergunta, o que você teria feito diferente, então, olhando agora para trás? Que tipo de decisão você teria tomado diferente nessa trajetória? Quando eu me formei em 95. Por exemplo, eu acho que isso é bastante bacana de se falar, não existia empresa júnior na PUC ainda, não existia incubadora na PUC ainda, e eu te digo que certamente se existisse, antes de ir ao mercado, eu teria entrado lá na empresa júnior, teria participado da empresa júnior, teria participado com um projeto dentro da incubadora, para você ganhar experiência realmente dessa parte teórica. Eu saí em 95 da faculdade e senti a necessidade depois de retornar para fazer uma pós-graduação e fiz no ano de 2000, por volta do ano de 2000, em administração de negócios. Então, eu acho que eu teria feito isso se fosse possível na época. Leandro, o que você já está pensando aí? Você já começou a pensar há quanto tempo você vem amadurecendo essa ideia de abrir um negócio? Na verdade, eu comecei essa ideia quando eu tinha 18 anos, né, quando me formei. E aí eu e um grupo de amigos, né, a gente queria enriquecer, era dominar o mundo, ganhar o mundo. E a gente fez um grupo de investimento, né, começamos a operar na bolsa e tal. Só que, logicamente, a gente não tinha volume para viver disso, nem ganhar muito dinheiro. Então a gente começou a procurar outros tipos de negócio, até um momento que a gente viu uma oportunidade boa e, na verdade, a gente teve medo de abrir porque não tinha conhecimento. Até por Qual isso... foi a oportunidade? Então, na época, não sei se posso falar, mas tinha um Cone, né? O Cone tinha começado e a primeira coisa que a gente falou, tem que abrir uma concorrência desse negócio porque tá indo muito bem, a gente podia abrir do Cone, a temaqueria. Foi quando abriu o primeiro cone no Leblon. E a febre dos cones. E a gente falou, não, vamos abrir um concorrente no downtown, a gente conseguiu um ponto, não sei o quê. E aí na hora a gente falou, não vamos arriscar todo o nosso dinheiro nisso porque a gente não sabe o que está fazendo. Certo. E aí depois eu falei, vou entrar numa consultoria, entrei na empresa júnior. E eu estou amadurecendo isso, ganhando um pouco mais de conhecimento para talvez ter uma taxa de sucesso um pouco maior. Até porque para consultoria você tem que ter muito mais bagagem, né? Acredito, né, Geraldo? Não, eu acho que a ação de empreender, montar um negócio, como o Paulo falou há pouco, aí, botar a mão na massa, isso exige uma dedicação muito grande. E a consultoria, na verdade, ela atua numa outra esfera, mas a gente pode abordar isso no próximo bloco, eu creio. Porque o nosso tempo já está acabando. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Se você deseja abrir um negócio, retire o CNPJ da empresa na Receita Federal. Você vai precisar do contrato social e preencher um formulário no site da Receita. Os documentos devem ser enviados pelo correio. Outras informações no site www.receita.fazenda.gov.br.